sou Márcia Vidente Profetiza e hoje nós vamos fazer o Torá, né? A leitura do Torá, tá, gente? Conforme havia visto. Então nós podemos entender nessa guimatria, que eu vou deixar aqui para as pessoas verem, o que trouxe a justa medida para o povo de Judá. A justa medida para o povo de Judá se denominou quando eles realmente entenderam que as coisas não são assim como devem ser. Ou seja, as coisas têm um propósito e esse propósito não deve ser a nível de energia. Então nós entendemos que o propósito do povo de Judá, nas justas medidas, nós podemos ler do Torá, tá, gente? Da passagem da página 139, que o êxodo trouxe grande destruição, mas o êxodo não foi um êxodo assim intenso que eles tiveram sofrimento. Então eles não tiveram tanto sofrimento no êxodo por 7 anos, mas não era 7 anos. Eles tiveram, né? Acender um pouco a luz aqui. Eles tiveram uma coisa que aconteceu por volta de 2 anos. Então não foram 7 anos, como se diz, que eles tiveram sofrimento, mas eles passaram por uma situação difícil por 2 anos. Por quê? Porque José trouxe o povo de Jacó para o Egito. E lá eles fizeram prosperar. E os egípcios, na justa medida, pediram para Moisés que ele os escravizasse para cumprir rapidamente a profecia de morte que eles tinham feito com o povo judaico. Então eles fizeram isso como um lembrete do quanto é pernicioso. E a justa medida de Moisés justamente foi ao contrário, ou seja, Moisés não se deixou abalar por essa situação de colocar a vida dele como escravo, escravizando outras pessoas, o que significa a justa medida judaica. Nenhum judeu ou descendente ou que siga o judaísmo deve praticar esse tipo de ordem, colocando assim a escravização. E isso trouxe o benefício de Mamon, do dinheiro, do Kessef, a Israel, ao Egito naquele momento, porque Moisés, em vez de 7 anos, o karma veio agindo praticamente, como a gente chama de karma, mas na Cabala no Torá não se denomina como karma, na Guimatria. Nós podemos entender que foi uma ordem justa, ou seja, não foram 7 anos, foram 2 anos de sofrimento. E o povo egípcio pedindo clemência para que as coisas acontecessem e tivessem algum tipo de indução, alguma coisa bem a nível negativo nesse sentido, que fizesse com que as pessoas realmente ficassem a nível do sofrimento. Então isso tudo tem a ver com o sofrimento de Moisés, também com o sofrimento de Moisés, mas principalmente com o caminho que eles deveriam traçar assim, o caminho para Moisés, ou seja, o que realmente importaria para Moisés, se ele realmente quisesse escravizar o povo egípcio, ele escravizaria, porque eles estavam ali, mas não. Ele trouxe o povo hebreu e lá o povo hebreu fez prosperar grandemente o povo de Moisés, fazendo assim uma grande nação, perdendo os 7 anos viraram 2. Então nós podemos entender que o karma é importante, é retroativo e é funcional. E ele diz aqui, tá? Na época dos Macabeus, os judeus pagavam ao governo assírio e à terra parte das colheitas. Além de tudo, as partes das colheitas eram dadas ao povo judeu. Então, eles utilizavam a Cabala, com certeza a Cabalar dos números, a Cabalar
das forças espirituais para poder continuar a fazer o que eles estavam fazendo. Isso não era uma coisa aleatória, era uma coisa bem vista e bem quista, tá, gente? Então, vamos entender isso de uma maneira, assim como a gente diz, positiva, né? Nesse sentido, que o povo judaico teve essa lição para mostrar, mais essa lição, que não foram 7 anos, mas 2 anos de sofrimento. E isso se deu porque Moisés não escravizou os egípcios, que ele podia ter colocado egípcios no lugar de bois, de mancebos, e ele não fez isso. Ao contrário, ele emancipou todos eles e deu liberdade a todos eles, de ação e de reação. E isso facultou o karma positivo, de não ficarem à mercê dessa situação, tá bom? Eu sou Márcia, vidente e profetisa. E mais uma vez a cabala ensinando, né? A cabalá ensinando as pessoas como lidar com o sofrimento, como lidar com as ações negativas, como lidar com ações, gente, ações, não é brincadeira. É ação negativa, ou seja, eu agir ou matar, ou tentar querer ferir as pessoas, isso é ação. Então, Mamon trouxe na letra de Mamon da cabala do dinheiro, trouxe a prosperidade para José, porque ele fez a cabala do dinheiro, tá, gente? Ele fez a guimatria do dinheiro e assim ele não escravizou o povo egípcio, que ele poderia ter feito isso. Obrigada. Eu sou Márcia, vidente e profetisa.